Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Hoje falarei sobre meiose, que é uma divisão celular, mas antes vamos relembrar alguns conceitos importantes, como, por exemplo, o que são cromossomos. Lembrando que cromossomos são estruturas responsáveis pela transmissão de nossas características hereditárias e que também são formados por uma molécula de DNA associada a moléculas proteicas, como, por exemplo, histona, que é um tipo de molécula proteica. O DNA, aí o qual dá formação aos cromossomos, contém regiões que são conhecidas como genes. Nessas regiões é aonde está armazenada a nossa informação genética. Então, podemos dizer que cada gene possui uma informação genética, que é uma espécie de instrução química que condiciona uma característica do indivíduo, como, por exemplo, a cor da pele, o formato do nariz, o tipo de cabelo, liso, cacheado. Lembrando que os cromossomos podem estar na forma simples, sem estar duplicado, e pode estar duplicado. Quando duplicado, apresentarão 4 braços, os quais serão denominados de cromátides. Quando eu for falar em divisão meiótica, talvez eu fale em cromátide, então vocês já vão saber que são os braços dos cromossomos duplicados. Os cromossomos homólogos, então podemos dizer que eles são semelhantes na forma e no tamanho e estão presentes aos pares em células diploides. O que são células haploide e o que são células diploide? Lembrando que células haploide possuem somente um cromossomo de cada tipo. Exemplos, gametas humanos, espermatozoide e óvulo. Falei muito em sala de aula que temos 46 cromossomos. Mas antes lá do processo de fecundação, o espermatozoide carrega 23 cromossomos e o óvulo 23. Quando há fecundação, a união desses gametas, haverá a formação de um zigoto e a partir desse momento ele passa a ter 46 cromossomos até chegar à fase que estamos. Célula diploide, como o próprio nome diz, possui em seu núcleo 2 cromossomos empareados. Exemplo de células diploides, todas as células do nosso corpo, com exceção, como eu disse antes, às células de reprodução que são haploides. No esquema dá para perceber 2 cromossomos empareados e dá para perceber a região que eu falei antes, que são genes, aonde está sendo codificado uma característica. Característica essa que vem de um gene da mãe e vem de um gene do pai, como vocês estão observando. Centríolos, é interessante vocês saberem que os centríolos, eles vão participar da divisão celular e que são organelas não envolvidas por membranas. Eu creio que vocês viram isso no 8º ano, quando foi trabalhado célula com vocês. Células, foi falado de organelas. Então, vamos dar sequência. Antes da célula se dividir, ela passa por um período de preparação. Esse período é chamado de intérfase, que é uma fase que precede qualquer divisão celular, ou seja, é uma fase que vem antes da divisão celular. E essa intérfase, ela é subdividida em 3 subfases, conhecidas como G1, S e G2. Na subfase G1 vai acontecer o quê? A produção de proteínas, de organelas e a célula geralmente aumentará de tamanho. No período S, conhecido como síntese, o DNA é replicado e a célula termina com 2 cópias completas de seu genoma. Na subfase G2 ocorre a produção de proteínas. Fazendo um link com a primeira lei de Mendel e meiose. Vocês já estão bem afinados quanto a isso. Lembrando que Mendel, ele fez vários experimentos, utilizando o cruzamento das ervilhas, e ele observava as características que eram transmitidas através desses cruzamentos. Fazendo aí uma correlação com meiose, sabemos que na meiose, uma célula diploide
passará por 2 sucessivas divisões e originará 4 células haploides, ou seja, essas células terão metade do material genético da célula inicial, que era antes diploide. Isso Mendel explicou como a lei da segregação dos fatores, ou seja, ele ainda não utilizava o termo genes, mas hoje sabemos que os genes eles vão segregar, eles vão se separar durante o processo aí de formação dos gametas, durante a meiose. E aí, a importância da meiose. A meiose é responsável pela formação dos gametas nos animais, ou seja, sem ela não existiria o ovócito, o espermatozoide, nem fecundação, nem vida. Então, a importância da meiose está relacionada principalmente à formação dos gametas. Dá para perceber na imagem que temos uma célula diploide, que se dividiu em 2 células haploide. Eu já falei esses termos para vocês. Então, a meiose 1, ela é conhecida também como divisão reducional, porque nessa primeira divisão ocorre a redução do material genético. Após essa primeira divisão, ocorrerá a meiose 2, que é uma segunda divisão, que é também conhecida como divisão equacional, porque essas 2 células, elas vão se dividir novamente e originarão 4 células haploides, com metade do material genético.